Olá, alô Pimentas! Estamos aqui gravando mais um episódio do Pimentas Vez e Voz Podcast, né? Que é um projeto aqui feito diretamente do LAV, aqui do Laboratório de Audiovisual da Unifesp. E é feito, né? Um projeto lindo, feito aqui, né? Por e para quem vive, né, trabalha ou estuda no Pimentas, né? O Pimentas tem muita coisa boa, o Pimentas pode servir de inspiração aí para muitos outros locais, né? Então a gente traz aqui pessoas que são, né, que fazem o Pimentas, que tem essa história com o Pimentas. E hoje nós estamos aqui com o Aparecido da Cruz, que eu sempre falo aqui na Unifesp, Aparecido é o nosso homem forte dos Pimentas. Aparecido, tudo bem? Fala um pouco sobre você, se apresenta aqui para o nosso público, fala um pouco sobre você e da sua relação aqui com o bairro dos Pimentas. Olá pessoal, é uma honra e um prazer poder estar nesse podcast aqui, Pimentas Vez e Voz, tendo essa oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa trajetória aqui no bairro dos Pimentas. Meu nome, como o professor Daniel aqui citou, é Aparecido, moro no bairro dos Pimentas há mais de 40 anos, né? Sou servidor técnico administrativo aqui na instituição Unifesp há 16 anos, desde 2009, mas a gente já participa aí das atividades da instituição há bastante tempo. Muito bem, Aparecido. 40 anos de Pimentas, então? 40 anos de bairro dos Pimentas. Poxa, eu vou querer começar a saber sobre isso. Então você estudou aqui? Sim, estudei aqui no Terezinha Close Eleutério, ali bem próximo da Água Chata, né? Ali o pessoal chama de Parque Maria Helena, na Charles Mears Cooper, aí, para quem conhece aí o bairro dos Pimentas, sabe do que eu estou falando, né? É um lugar bastante conhecido, era uma das primeiras escolas aqui da região, né? Inclusive o Terezinha, a primeira, não era onde é hoje, né? Ele ficava na Rua 1, lá no Jardim Normândia, onde era uma escolinha bem de madeira, tinha apenas 2, 3 salas de aula e era realmente uma situação bastante precária, né? Mudou muito, né? O bairro dos Pimentas, Aparecido. Muito mesmo. 40 anos, né? Você começou trabalhando aqui também nos Pimentas, o Aparecido foi bombeiro? Bombeiro militar. Bombeiro militar. Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. E atuava aqui, atuava na região. Como é que foi essa tua trajetória? Não. Primeiro no Corpo dos Bombeiros, Aparecido? Sim, na realidade eu prestei o concurso para o Corpo de Bombeiros e fui atuar no Corpo de Bombeiros no ano de 1990. Naquela época não haviam vagas para Guarulhos e eu fui atuar geralmente na Zona Norte ou na Zona Oeste. E houve um tempo que houve a possibilidade de ser transferido aqui para a região do Alto Tietê. Fui para Suzano, para a cidade de Suzano, também a área do 5º Grupamento de Bombeiros. E mais tarde migrei aqui para Guarulhos. Mas sempre morando aqui no Pimentas. Sempre morando no Pimentas. E como é que era esse deslocamento aí? Já tinha trânsito no Pimentas Aparecido? O trevo já era travado à época, né? Porque... Mas como é que era esse trevo? Esse trevo não é o trevo de hoje. Não chegava nem aos pés, não só na infraestrutura que se tem hoje, porque era uma coisa muito pequena, era apenas um viaduto de mão dupla. Era a única via para entrar e sair no Pimentas, Infelizmente era por ali, né? Até que eles começaram a construir, a Ayrton Senna melhorou um pouco a época, mas como a gente tinha aí essa vocação da própria cidade de Guarulhos para a logística e o próprio aeroporto e as várias transportadoras que foram sendo instaladas ao longo do tempo aqui na região, isso dificultava bastante que realmente o trânsito escoasse. E a Juscelino, né? Que a Juscelino até hoje ainda deixa muito a desejar. Tem essa coisa, assim, a gente vê muitos avanços, né? Sim, a gente vê mas parece que é sempre assim, o crescimento vem junto, né? Então você faz um novo viaduto, dá uma outra alternativa, mas a população cresce, adquire os seus automóveis, se desloca e você parece estar sempre correndo atrás do prejuízo, vamos colocar assim, né? A gente vê avanços, mas sempre algo por fazer. Acho que é um dilema de qualquer lugar periférico, né? Você tem essa coisa caótica, né? Difícil de ordenar esse crescimento. Como é que o Pimentas, né? Desde quando você conhece o Pimentas, como é que foi esse crescimento? Como é que você vê esse desenvolvimento do bairro, Aparecido? A gente sabe que o bairro dos Pimentas mudou muito a sua configuração, mas também teve um crescimento muito desordenado, né? Principalmente porque ao longo dos anos, com a chegada, logicamente, de grandes comércios, da própria universidade,
A universidade a gente pode dizer que foi um grande divisor de águas, porque junto com a universidade a gente tem o hospital aqui do Pimentas Bom Sucesso, aqui próximo também. A gente tem uma série de outros equipamentos, como o próprio Shopping Bom Sucesso. Terminal de ônibus. O terminal de ônibus. Então isso tudo fez com que o bairro crescesse de uma forma assim, muito vertiginosa. E isso é bastante complexo, porque mais gente, mais comércios, mais veículos circulando, e aí tem os problemas que a gente tem até hoje. Mas assim, é importante a gente, esse raio mesmo que você falou aqui da Unifesp é parecido, você vê que é impressionante, né? Você tem a universidade, você tem o céu, você pega um raio de 800 metros, você tem a universidade, tem o céu, tem o shopping, tem o hospital, tem uma série de comércios, serviços. Quando você morava aqui há 40 anos atrás, como é que era o comércio? Como é que era o serviço aqui? Tinha banco? Não tinha nada disso. E tinha um detalhe. Por exemplo, onde hoje é o Nagumo, era uma chácara. Era uma chácara muito grande, que ela ocupava um espaço, ela tinha um casarão, que o pessoal inclusive usava naquela época, há muitos anos atrás, para fazer festas, alguns eventos assim. Aquela coisa típica de bairro, de periferia, bem afastado dos grandes centros, né? Então lá tinha o famoso risca-faca, né? Onde o pessoal era bem complicado mesmo. E era uma área praticamente de chácaras. Aqui a gente tinha muitas chácaras, não só aqui na região do Parque Jurema, aqui adjacente à Unifesp, mas onde hoje é o Conjunto Marcos Freire, por exemplo, também era uma grande chácara, né? Uhum. E todo aquele espaço que hoje é a área do CDHU era totalmente diferente, não era nada disso que a gente vê hoje. Eu sempre cito que tem, no outro episódio nosso, Aparecido, a gente mostrou uma foto aqui da universidade, do início, do anúncio da universidade nos Pimentas, né? Uma foto aérea, você deve conhecer essa foto? Sim, conheço. Só tinha, né, a estrutura, não tinha nada em volta, era tudo mato aqui, né? Nós tínhamos até inclusive 2 campos de futebol aqui na frente da universidade, onde hoje são os condomínios que estão aqui, o Esplanada e o Dunas, né? E era a diversão do pessoal do bairro dos Pimentas, né? A maioria das pessoas que jogavam futebol na época, principalmente os mais organizados, os times mais organizados, se reuniam aqui na frente, onde hoje são esses condomínios. Não vai me dizer que você marcou já muitos gols aí na frente. Olha, marcar gol não, mas levar alguns gols. Você era goleiro? Viu, Aparecido? Vamos falar da universidade, porque você era bombeiro e no começo você se apresentou para a gente como funcionário aqui da universidade. Exatamente. Né? Como é que foi essa transição aqui? Como é que você mudou essa carreira aí? Como é que foi a tua chegada aqui na Unifesp? Já havia um desejo anterior, porque, como disse no momento anterior, a Unifesp era a universidade pública. Atuar em uma universidade pública, para mim, era um sonho, né? E mesmo estando no Corpo de Bombeiros, já com uma profissão bem consolidada, esse sonho nunca morreu. Ele sempre esteve ali, cada vez mais presente. E quando eu soube, lá em 2002, nas primeiras reuniões do orçamento participativo, de que havia a previsibilidade de que nós tivéssemos uma universidade pública aqui no bairro dos Pimentas, aí eu já fiquei de olho, já fiquei ali esperando a oportunidade. E quando surgiu o primeiro concurso, né, entre 2008 e 2009, eu já estava lá, né, prestei esse concurso, mesmo trabalhando no Corpo de Bombeiros, né, mesmo estando, como disse, numa posição consolidada, mas resolvi prestar esse concurso, passei em primeiro lugar para o meu cargo, para a minha função, e aqui nós estamos desde então. O Aparecido é nosso técnico de segurança do trabalho. Exato. Aqui no campus, né? Ajuda muito aí, cuida, né? Muito de quem trabalha aqui no campus de Guarulhos. E como é que você vê a chegada da universidade? O que representou a chegada da universidade pública no bairro dos Pimentas, na tua visão de morador primeiro? Você era um morador do bairro, sim, né, bem antes de ser funcionário. Como é que você viu a chegada da Unifesp, de que forma ela contribui aqui para o desenvolvimento do bairro? Eu acho que convém até um registro anterior ao fato da chegada da Unifesp, que eram os equipamentos que a gente tinha aqui. Uhum. Como, por exemplo, nesse espaço, nesse terreno, os moradores mais antigos, as pessoas que moram aqui há mais tempo, sabem que aqui funcionava o CEAGESP, o CEASA de Guarulhos, que não se pode ser confundido em momento algum com o SEAG, porque existe muita confusão com respeito a isso até hoje, né? Uhum. As pessoas confundem muito que o SEASA se tornou SEAG, mas são duas coisas distintas, um equipamento público, no caso o SEASA, e o outro um equipamento privado, que é no caso o SEAG, que existe até hoje aqui na Estrada do Caminho Velho, né? Quando a Unifesp chega aqui,
dentro desse mesmo espaço também funcionava a administração pública municipal. Ou seja, nós tínhamos aqui como se fosse uma espécie de subprefeitura aqui do bairro dos Pimentas. Na época tinha a Diná, que era administradora aqui dessa regional. Nós tínhamos muita gente bacana que lutava justamente pela chegada da universidade. E quando a universidade vem, ela chega, ela começa a mudar praticamente todo o contexto do bairro dos Pimentas. A gente percebe que nós tivemos muitos avanços, dentre eles o próprio boom imobiliário aqui na região, porque quando você vai falar, poxa, vai ter uma universidade pública aqui, tem uma universidade aqui, as pessoas começaram, poxa, o lugar realmente vai deslanchar, vai crescer, vai haver crescimento, e com esse crescimento, com certeza, muitas e boas oportunidades. Muito bem, bom saber a história aqui do que funcionava aqui antes da... Chegou a funcionar o mercado aqui? Chegaram a implantar? Era um entreposto de hortifruti granjeiros, que era, na realidade, uma ideia da administração pública municipal da época, em que as pessoas tivessem acesso a tudo isso de forma muito mais próxima do que é hoje. As pessoas não têm aquela coisa de se deslocar para São Paulo, lá para a região da Zona Oeste, para ter que comprar os produtos para vender na Feira Livre. Então havia aqui, inclusive, as docas, creio que o senhor deve lembrar disso, que foi justamente naquela época em que a gente tinha o galpão, né? Isso, e naquele galpão lá, você tinha as docas ainda desenhadas ali ainda. Isso, eu lembro disso sim. Viu, Aparecido? Você falou aqui da importância da Unifesp, que você desde lá, né? Desde o início, né? Como morador participando, é importante registrar isso aqui. A Unifesp é uma conquista do movimento do bairro, né? Dos jovens estudantes do cursinho, enfim, né? É algo que foi uma conquista das pessoas. As pessoas enxergam como isso, como uma grande conquista. Mas muita gente ainda não conhece a Unifesp, assim, muita gente acha que não sabe que é pública, é gratuita, né? Por que isso acontece? De que maneira a Unifesp pode, né, se aproximar cada vez mais do bairro, na tua avaliação? Eu acredito que agora a gente está percebendo que a instituição está se aproximando mais do melhor dos caminhos, que é estar próximo dos alunos, principalmente do ensino médio, nas escolas, proporcionando os dias abertos e se mostrando mais para as pessoas. Eu gostaria até de fazer um outro registro aqui que eu acho muito importante também. Eu tenho um sobrinho que foi o primeiro de uma determinada parte de nossa família que se formou aqui em pedagogia e hoje é professor da rede pública municipal aqui em Guarulhos, e um grande orgulho para todos nós da família, né? Não só pela transformação que a universidade pública trouxe para a vida não só dessa parte da nossa família, como também trouxe para a gente que está aqui no dia a dia vendo a transformação dessas pessoas. Então a gente sabe que realmente a Unifesp no bairro dos Pimentas foi um grande divisor de águas para muita gente, para muitas famílias. Eu sempre falo que o campus Guarulhos da Unifesp ele sempre cumpriu o objetivo de dar o acesso às pessoas que antes não tinham acesso à universidade. Acho que a localização, a gente tem o caso aqui, né, que você citou, Aparecido, né, e é isso que a gente quer cada vez mais, pessoas do bairro venham estudar aqui, se formem, atuem no bairro. Sim. E a presença dela com o tempo, né, se tornando referência, isso vai aumentar essa inserção da universidade, que demanda realmente tempo, né? Quanto mais gente, quanto mais esse processo se repetir, né? Mas logo vamos vir mais uma outra geração aqui da família para cá para a Unifesp. E tá chegando aí, né? Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço pro Fernando aí, que é esse meu sobrinho aí, que hoje é diretor de escola, inclusive, tá fazendo um trabalho bacana, e ele sabe o quanto vir para a Unifesp mudou a vida dele e da família dele também. Muito bem, Aparecido, mas assim, uma vez bombeiro... Sempre bombeiro. Sempre bombeiro. Como é que é o teu trabalho, né, na Força Tarefa Brasileira? É um trabalho voluntário, né? Sim. Conta um pouco isso, porque também tem bastante inserção também aqui no bairro, né? Não só no bairro, como também aqui na própria universidade. Através da Força Tarefa Brasileira, nós já desenvolvemos aqui vários trabalhos de extensão. As pessoas do bairro que já participaram aqui, inclusive, de curso, nós formamos aqui 5 turmas de bombeiros voluntários, né? Hoje, inclusive, alguns desses bombeiros que foram formados aqui no curso, na Unifesp, como atividade extensionista, hoje estão empregados trabalhando como bombeiros. Outros tiveram outras transformações, como, por exemplo, eu conto sempre um exemplo de um menino que trabalhava com um carrinho de frutas aqui no SEAG.
E de vez em quando eu descia para almoçar, encontrava com ele lá carregando aquele peso enorme, né? O Joabson, né? E falando com ele, olha, lá na Unifesp, além das atividades que são as atividades dos cursos regulares que a gente tem dentro da instituição, nós temos diversas atividades em que toda a população do bairro dos Pimentas pode participar. São atividades extensionistas, atividades no próprio teatro e diversas atividades lá. E ele falou, eu preciso conhecer lá porque eu não conheço. É o CEL? Eu falei, não é o CEL, porque também muita gente confunde a Unifesp com o CEL. Por estarem dois equipamentos de educação muito próximos, o pessoal tem ainda confunde isso ainda. Mas, conversando com ele, ele veio, participou de um treinamento aqui com a gente, mudou totalmente a cabeça do Joabson naquele treinamento, resolveu concluir o ensino médio, que ele não tinha o ensino médio na época. E logo na sequência fez um curso técnico, passou no concurso dos Correios e hoje está atuando nos Correios. De vez em quando a gente troca algumas mensagens e ele fala, olha, se não fosse aquele cursinho, aquela atividade na Unifesp que me abriu um novo horizonte, certamente eu não chegaria onde cheguei, né? Então são muitas as histórias das pessoas que passaram por aqui. O nosso trabalho na Força Tarefa Brasileira, que é uma organização não governamental, ela atua em todo o território nacional, né? São voluntários, 100% voluntários, pessoas que desenvolvem outras atividades, mas que atuam em desastres. Nós atuamos nos principais desastres que houveram no Brasil. Não só no resgate, busca, salvamento, mas também na identificação de pessoas que morreram nesses desastres, né? Então a nossa atividade como bombeiros ali, de forma voluntária, é bastante ampla também. Poxa, Aparecido, eu acho que nós estamos já... Opa! Encerrando... Como passa rápido, né? Passa rápido, né? Mas eu queria... A gente falou muito das transformações, se você tiver ainda alguma coisa para destacar. Nossa última pergunta sempre no programa é como é que você viu, desde que você conhece o bairro, como que você viu as mudanças, né? A gente já falou bastante sobre isso, e como você vê o Pimentas do futuro, Aparecido? Pimentas do futuro ele tem muitas incógnitas na realidade, mas a gente percebe que com o avanço das atividades, principalmente da própria universidade, fazendo esse movimento também de transformação, veja, há uma perspectiva que em breve aquela linha de trem que hoje serve apenas ao aeroporto de Guarulhos, ela chegue também ao bairro dos Pimentas. O que é isso? É um movimento que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que ele começou aqui dentro da universidade, porque foi um trabalho justamente de deputados, de pessoas que são muito ligados à universidade, que sempre estão apoiando, dando apoio, né? Enviando recursos para a universidade, que fizeram esse movimento que breve deve acontecer. E com isso, aí eu acredito que a gente não vai nem reconhecer mais esse bairro dos Pimentas aqui. Né? Pimentas vai ficar chique. Já é chique. A gente tá melhor. Já não é tanto quanto a gente gostaria que fosse, mas já é muito chique, já é um lugar bacana, assim. Tem muito para melhorar, lógico, né? Mas já são, só de termos aqui a Unifesp e esses avanços aí, já somos muito chiques. E é essa mensagem que a gente quer deixar. Pimentas tem muita coisa boa, né? Aparecido, acho que a gente tem que divulgar. Você que é do Pimentas, que está nos assistindo, se inscreve aí no nosso, né? Segue o nosso perfil, Pimentas Vez e Voz. A gente vai divulgar os nossos podcasts, as nossas entrevistas, mas também vamos divulgar as coisas que acontecem na universidade, né? Exatamente. Foi a partir dali que mudou tantas vidas, né? Sim. Que você citou aqui. Então, acho que a gente tem que divulgar mais, né? Convidar as pessoas do Pimentas se sentirem, né, pertencentes, se sentirem sempre, né, convidadas a participar das atividades aqui da universidade, né? Como diria o Paulo Freire, a educação ela não muda o mundo, mas ela transforma as pessoas que mudam o mundo, né? Exatamente. Acho que é isso aí que me veio à mente quando você citou a tua relação aqui com a universidade. Sim. E das pessoas que você conhece aí e fez o registro da mudança na vida delas, né, Aparecido? Então, muito obrigado, Aparecido, mais uma vez. Bate aqui, é um prazer conversar contigo. É o homem forte dos Pimentas aqui no campus. E um abraço a todo mundo, até a nossa próxima ocasião. Obrigado a todos vocês e mais uma vez eu reforço aquilo que a gente falou até agora. Conheçam a Universidade Federal de São Paulo, participem, venham, se apossem daquilo que pertence a todos nós, principalmente porque o futuro começa por aqui. É isso aí. Obrigado.
Música